Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, assista a esta pré-aula, acesse os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Bíblica Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores. Acesse também os links das redes sociais do portal Escola Dominical no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, onde nós disponibilizamos outras videoaulas e outros textos de apoio. Ouçam os comentários das leituras diárias sugeridas na revista, em breves comentários em áudio, também no site do portal Escola Dominical, onde também os irmãos, ali na parte de cima, existe uma aba escrito Portal EBD e você. Clique ali, abrirá uma outra página do portal Escola Dominical e o irmão terá acesso a reflexões, estudos bíblicos e a estas leituras diárias. Procuramos sempre colocar estudos bíblicos que tenham alguma relação com o assunto que nós estamos tratando na Escola Bíblica Dominical. Lembrando que o portal Escola Dominical tem textos de apoio e coloca também outras videoaulas de outras faixas etárias. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a elucidar as suas últimas dúvidas, assistindo à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Interativamente, o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Lembrando que esta aula ao vivo fica depois aí gravada. Se o irmão não puder assistir ao vivo, poderá elucidar suas últimas dúvidas, mas no domingo de manhã ou à tarde, conforme a sua igreja local, compareça à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical, que ela só se realiza com a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, conforme a lição do pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na Carta aos Romanos. O comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje estaremos estudando a lição de número 7, A Vida segundo o Espírito. Estaremos estudando, então, o capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. Este capítulo 8, não sem razão, é chamado pelos estudiosos da Bíblia como o capítulo do Espírito. No capítulo 7, que nós estudamos na lição passada, Paulo mostra a realidade, a trágica realidade da espiritual do homem debaixo da lei, do homem sem a salvação. E Paulo termina este capítulo com a seguinte expressão: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele mesmo responde: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O homem sem a graça de Deus, o homem sem a salvação na pessoa de Jesus Cristo é miserável e não tem como se libertar do pecado. Mas agora no capítulo 8, Paulo vai falar de um outro homem, do homem debaixo da graça, do homem que recebeu pela fé a palavra que lhe foi pregada, se arrependeu dos seus pecados, confessou, pediu perdão a Deus, teve o perdão porque creu em Jesus e teve seus pecados perdoados. Passou a ser ficha limpa no céu,
foi justificado, nasceu de novo, foi regenerado. E agora ele é convertido. Ele mudou a direção da sua vida. E agora não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Porque quando ele nasceu de novo, esta nova criatura, ela não tem a natureza pecaminosa. Este novo nascimento faz com que surja um novo homem. Este homem feito à imagem e semelhança de Deus. Este homem que tem comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este homem que teve restabelecida a sua amizade com Deus. Este homem, em comunhão com Deus, faz com que o seu espírito, que é a parte do homem que nos liga com Deus, passe a ser governado, passe a viver, porque antes ele estava inutilizado, ele estava separado de Deus, e o espírito é a parte do homem que faz ligação com Deus. Se ele está separado de Deus, ele está morto, ele não age, ele está inerte. Mas agora que os seus pecados foram tirados pela fé em Cristo Jesus, este espírito entra em contato com Deus e agora passa a prevalecer. Agora a carne, aquela natureza pecaminosa que nós herdamos dos primeiros pais e que nos leva inevitavelmente ao pecado, aquela carne está crucificada com Cristo. É ela agora que está inerte. É ela agora que nada pode fazer. E o homem debaixo da graça, o homem regenerado, ele agora não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. A salvação é um processo. E Paulo vai caminhando nesse processo. Ele falou da justificação, agora ele mostra da regeneração, e agora ele vai caminhando. Ele vai nos falar a respeito da santificação e da adoção, da santificação e da glorificação. Da santificação posicional, da adoção, da santificação progressiva e da glorificação. A salvação, irmãos, é um processo. É um processo. E isso deve ser bem entendido. É um processo. São vários atos. O que é um processo? É um conjunto de atos. Salvação não é um ato único. São vários atos. Começam na decisão soberana de Deus de resolver salvar o homem. E aí está a graça de Deus. Nós não merecíamos a salvação, mas o Senhor nos quer dar a salvação. Aí ele escolhe salvar os que crerem em Cristo. Aí nós temos a eleição. Depois ele chama a salvação. Aí é a vocação, é a chamada, através da pregação do Evangelho, da revelação do Evangelho. Aí ele manda a fé, para que nós creiamos na mensagem que ele mesmo mandou falar. Aí vem o arrependimento. Aí a pessoa se reconhece pecadora, resolve mudar de vida, confessa o seu pecado, pede perdão. Aí vem o perdão de Deus. Deus perdoa. Jesus disse que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Depois ele justifica, ele lança para trás de si os pecados, nós passamos a ser ficha limpa no céu. Aí nós nascemos de novo, porque surge uma nova criatura. É a regeneração. E é este homem regenerado que nós vamos ver nesse capítulo 8. E que começa dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus,
enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo é bem claro. A lei, como nós vimos na lição passada, ela só mostrava o pecado. Ela só tornava o homem culpado, porque a lei não podia remover o pecado. Mas Jesus veio, cumpriu a lei, nunca pecou, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, portanto, numa natureza reta, santa. Passou 33 anos e meio nesta terra sem pecar, mas entregou a sua vida para nós. Ele resolveu morrer em nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele não havia pecado, mas ele toma o nosso lugar, morre por nós, satisfaz a justiça da lei, que dizia que aquele que não cumprisse a lei deveria morrer. Ele assume o nosso lugar, morre no nosso lugar. E agora nos traz a lei do Espírito e da vida. Porque morrendo em nosso lugar, o seu sangue agora é derramado e obtém o resgate, obtém a nossa remissão, paga o preço dos nossos pecados. E ele agora pode nos comprar. E ele nos resgata, ele nos livra do pecado. Crendo em Jesus, crendo que ele é o nosso único Senhor e Salvador, nossos pecados são perdoados, são tirados. E agora nós nos libertamos do pecado. A carne é crucificada com Cristo. E o nosso espírito volta a atuar em ligação com Deus. E agora nós não andamos mais segundo a carne, mas nós andamos segundo o Espírito. A lei não podia salvar, mas Jesus nos salvou. E agora a lei de Deus é colocada em nosso coração, aquilo que Israel não conseguiu fazer. Há uma nova aliança, um novo concerto, pela graça de Deus, em Cristo Jesus. E nós agora passamos a andar segundo o Espírito. E aí, irmãos, nós vemos que a salvação, ela é uma continuidade. Olha a expressão usada pelo apóstolo. Andar segundo o Espírito. É uma continuidade. Por isso nós temos que perseverar, permanecer, graças ao Senhor. Os que são segundo a carne, diz Paulo, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então vejam bem, e isto é importante, nós verificarmos que agora nós não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Isto quer dizer que a carne não é eliminada. Ela é crucificada com Cristo, mas ela não é eliminada. Enquanto nós estivermos nesta terra, a carne está conosco. Nós somos livres do poder do pecado. Nós agora estamos livres da natureza do pecado, porque surgiu um novo homem, uma nova criatura. Esta nova criatura não tem pecado. E esta nova criatura está livre da natureza do pecado e está livre do poder do pecado, mas ainda não está livre do corpo do pecado. Esta natureza pecaminosa que é a carne, ela somente será eliminada quando nós formos glorificados.
quando nós atingirmos a glorificação. Enquanto a glorificação não vier, enquanto estivermos nesta terra, nós temos que andar segundo o Espírito, sabendo que a carne ainda está aqui. O velho homem, ele tem que se manter crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo já havia falado a respeito deste conflito que surge na vida do salvo. Lá em Gálatas, no capítulo 5, ele diz o seguinte, no versículo 16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O homem regenerado é aquele homem que vive dentro de si um conflito. O homem não regenerado, feito lá na lição, que nós estudamos na lição passada, que está lá no capítulo 7, este homem, ele não tem conflito. Ele até pela consciência sabe que está fazendo o que é errado, mas ele é escravo do pecado, por isso ele não tem conflito. Algumas pessoas, às vezes, alguns salvos, alguns crentes, ficam intrigados, porque pessoas suas conhecidas pecam com tanta facilidade. Mentem, se prostituem. E o crente, quando é convidado ou é tentado, ele fica naquela indecisão, ele fica naquela situação de abalo, de dúvida, e muitas vezes ele pensa, como é que a pessoa faz aquilo com tanta facilidade e eu não consigo? É porque você é regenerado, porque você é uma nova criatura. Aquele que faz o pecado, ele está escravizado pelo pecado, ele é dominado pela carne, o seu espírito está morto. Não há conflito nele. Mas o homem regenerado, ele tem o velho homem que está crucificado com Cristo, querendo descer da cruz, e o novo homem que anda segundo o Espírito. É por isso que este conflito surge. E não confundamos este conflito com o dualismo de algumas religiões orientais, principalmente do taoísmo, hoje tão disseminado aí pela nova era, que procura dizer que existe o yin e o yang, o bem e o mal, que o mundo é o bem e o mal. Não, não é nada disso. Esse conflito é interno. Os rabinos judeus já diziam, do Yetzer Hara e o Yetzer Tov, a inclinação para o bem e a inclinação para o mal, que é algo interno. E esta inclinação para o bem é resultado da regeneração operado por Deus através da salvação em Cristo Jesus. A natureza do homem é depravada, é decaída e está escravizada pelo pecado. Mas a graça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos traz uma nova vida. Nós somos regenerados, nós somos gerados pela palavra de Deus. Nós somos gerados incorruptíveis. Esta nova criatura não peca, ela é incorruptível, ela é uma natureza santa. É aí que surge o conflito. Então não há uma dualidade de forças do bem ou do mal no universo, como ensina o taoísmo. Também nós não temos, por nossa própria conta, uma inclinação para o bem ou para o mal no nosso interior. Esse conflito surge quando nós somos regenerados, quando nós nascemos de novo, porque a nova criatura é gerada por Deus, pela palavra de Deus. E nós devemos
ter a graça de Deus para prosseguirmos andando segundo o Espírito. Este novo homem nasce. Este novo homem surge pela graça de Deus. Mas depende da graça de Deus para crescer, para se fortificar, até o dia em que a velha natureza será extirpada quando da glorificação. Quando nós abrimos a Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 34, nós vemos a seguinte expressão do Senhor Jesus: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Esta expressão de Jesus causa um pouco de perplexidade, porque afinal de contas Jesus é o príncipe da paz. Como é que ele diz que não trouxe paz, mas espada? Ele está, entre outras coisas, dizendo desta realidade que nós estamos falando aqui. Quando nós cremos em Jesus, nós geramos em nós um conflito entre a velha natureza, que é crucificada com Cristo, e a nova natureza. O importante é que nós sejamos esta nova criatura. O importante é que a velha criatura fique sendo crucificada com Cristo. A salvação só vem àqueles que são novas criaturas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim, no capítulo 6 e no versículo 15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Nós precisamos ser esta nova criatura. Nós precisamos andar segundo o Espírito. Manter o velho homem, a carne crucificada com Cristo. E isso nós só poderemos fazer se nós buscarmos a graça de Deus. Com as nossas próprias forças nós não conseguiremos. Mas se nós estivermos unidos a Deus, cada vez mais próximos a Deus, se nós estivermos separados do pecado e separados para Deus, nós seremos uma nova criatura. E é isto que importa, diz o apóstolo Paulo neste versículo que nós lemos em Gálatas 6 e 15. O que importa é que nós sejamos uma nova criatura, que nós andemos segundo o Espírito, para não cumprirmos a concupiscência da carne. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o segredo é estar em Cristo Jesus. E o que quer dizer estar em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, estar em Cristo Jesus é ter paz com Deus. Quem é justificado pela fé tem paz com Deus. Ou seja, se completa em Deus. Eu tenho que ser dependente de Deus. Eu tenho que reconhecer que eu necessito de Deus, que eu não posso viver sem Deus. E se eu reconhecer que eu sou dependente de Deus, que eu preciso de Deus, que eu me completo em Deus, que eu não posso viver sem Deus, então eu estou em Cristo Jesus. E se eu estou em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. Eu continuo sendo uma nova criatura. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, quando ele fala das bem-aventuranças, né, que são as características dos seus discípulos, né, quem é discípulo de Jesus é mais do que feliz, e a primeira característica que Jesus fala, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma outra tradução diz os humildes de espírito. Eu preciso reconhecer que eu preciso de Jesus. Tem um hino da harpa cristã que diz, eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus.
Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Por isso eu não posso deixá-lo nunca. Por isso eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando eu tenho paz com Deus, eu estou em Cristo Jesus. E não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas estar em Cristo Jesus é ter comunhão com Ele. É ter unidade com Ele. Não é? É o que Jesus disse, Ele veio para isso. Lá em João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu e o Pai somos um, disse Jesus no seu ministério terreno. E como ele e o Pai eram um, ele fazia a vontade do Pai. Ele disse certa feita, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E assim como ele é um com o Pai, ele quer que nós sejamos um com ele. Andar segundo o Espírito é estar em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus é ter comunhão com o Senhor. E ter comunhão com o Senhor é fazer a vontade dele. É por isso que Jesus disse que aquele que não se renuncia não pode ser meu discípulo. Estar em Cristo Jesus é fazer a vontade de Deus. É abrir mão da minha própria vontade. Quem abre mão da própria vontade, quem abre mão do eu, anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Mas estar em Cristo Jesus é também ser ramo da videira verdadeira, ser vara da videira verdadeira. Jesus disse, olha, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu li João 15, de 1 a 5. Estar em Cristo Jesus é estar ligado na videira verdadeira. E estar ligado na videira verdadeira é ser vara. É não querer ser a videira. É estar pronto para dar fruto. Quem está em Cristo Jesus dá fruto. Quem está em Cristo Jesus produz boas obras. E foi para isso que Jesus nos chamou. Ainda nesse capítulo 15 de João, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Estar em Cristo Jesus é produzir os frutos de justiça. Estar em Cristo Jesus é produzir o fruto do Espírito Santo, que é o amor, que se desdobra em gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fé e temperança. Estar em Cristo Jesus é estar ligado em Cristo, estar unido a Cristo. É produzir aquilo que o Senhor quer que nós produzamos. E quem está em Cristo é uma nova criatura, anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Estar em Cristo Jesus é também o resultado da vitória de Cristo sobre o pecado. Nós já lemos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 3. O que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Eu estou em Cristo Jesus porque Jesus venceu o pecado. Isso é importante, porque eu dependo de Jesus para continuar em Cristo, para andar segundo o Espírito. Como ele disse, sem mim, nada podeis fazer.
Isto é estar em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que dependem de Deus, reconhecem sua dependência de Cristo e procuram se completar em Cristo e buscar a presença de Cristo. Aqueles que fazem a vontade de Cristo, procuram agradar ao Senhor, e aqueles que produzem o fruto conforme a vontade do Senhor. Isto é andar segundo o Espírito. Isto é o que Paulo chama lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4, de novidade de vida. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É aquilo que nós já estudamos em lição anterior. Eu estou separado do pecado, separado do mundo. Eu morri para o pecado, eu morri para o mundo. E agora eu vivo para Deus. É por isso que Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Diferente é a inclinação para a carne. Diz Paulo, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu tenho que manter a carne crucificada. Se eu agora, a nova criatura, ela é amiga de Deus. A velha criatura é inimiga de Deus. Não há como eu querer agradar a Deus estando na carne. Eu preciso nascer de novo. E eu só nasço de novo pela fé em Cristo Jesus. É o que Paulo diz. Nós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na carne está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E aí nós entramos na questão da santificação. O que é a santificação? É essa separação do pecado. Quando nós nascemos de novo, esta nova criatura está isenta do pecado. Ela não tem pecado. Ela volta a ser como era Adão. Nós já lemos numa lição anterior, em Eclesiastes 7:29, que a Bíblia diz que Deus criou o homem reto. Esta nova criatura é gerada à imagem e semelhança de Deus, sem pecado. Ela é colocada separada do pecado. É o que o salmista diz no Salmo de número 40. Davi diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Nós somos tirados do lamaçal do pecado, gerados pela palavra e colocados sobre a rocha que é Cristo. Isto é a chamada santificação posicional. Nós fomos santificados. Assim como nós somos justificados, nós fomos santificados, colocados, separados do pecado. Essa é a chamada santificação posicional. E diz Paulo, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne,
porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Somos colocados separados do pecado. Foi nos dado vida. Nascemos de novo e fomos tornados santos. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Todos que invocam o nome do Senhor são santificados, são colocados separados do pecado. Mas diz o salmista que ele foi posto sobre a rocha. Essa é a santificação posicional. E o Senhor firmou os seus passos, mas não andou. Ele só firmou os passos. Quem tem que andar sou eu e é você. E aí nós temos a chamada santificação progressiva. É este andar com os nossos próprios pés, nós andamos em direção ao céu. Deus nos separou do pecado. É a santificação posicional. E agora nós temos que nos separar para Deus. Irmos ao encontro de Deus. Essa é a santificação progressiva. É o que Paulo diz aqui. Que somos devedores, não a carne, mas a Deus, ao Espírito. E precisamos mortificar as obras do corpo para podermos viver. E Paulo diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a santificação progressiva, ela depende do nosso andar. Quem anda somos nós que andamos em direção a Deus, mas o Espírito Santo nos guia, nos dirige, nos orienta. Nós não podemos fazer isso por nossa própria conta. Não. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Para andar segundo o Espírito, nós precisamos da assistência do Espírito Santo. É por isso que Jesus mandou o Espírito Santo para nós. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 16, Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 26. Então, eu estou lendo João 14, 16, 17 e 18. Agora vamos ler o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E ainda, no capítulo 16, versículo 13 de João, Jesus diz: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Nesta santificação, eu preciso do Espírito Santo. O Espírito Santo foi mandado por Jesus e pelo Pai para nós, para que nós pudéssemos andar segundo o Espírito. O Espírito Santo orienta o nosso espírito e nós seguimos a orientação do Espírito, porque a nova criatura é guiada pelo Espírito. O nosso espírito que é orientado, guiado, dirigido, ensinado pelo Espírito Santo, que está conosco, que está ao nosso lado. Por isso que ele é o Consolador, ele é o Paráclito. Não é você que se separa do pecado. É Jesus que nos pôs sobre a rocha.
que firma os nossos passos. E nós é que temos que andar. Mas nós só andamos porque o Espírito Santo nos guia, nos orienta, nos dirige, nos ensina. Está ao nosso lado. Então, a santificação progressiva. E nós somos guiados pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito, diz Paulo, ele é filho de Deus. E aí vem um outro ato do processo da salvação. Você tem a santificação posicional, a santificação progressiva, mas você tem a adoção. O Pai nos adota. Quando nós nascemos de novo, nós não nascemos órfãos. Nós somos adotados por Deus. Esta nova criatura, ela é filha de Deus. Por quê? Porque recebeu a Cristo Jesus. Creu em Cristo Jesus. O apóstolo João, no introito do seu evangelho, ele é bem claro. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1:11. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem aí uma filosofia que diz assim, todos são filhos de Deus. Num sentido de criação, todos são filhos de Deus. Porque Deus é o pai da criação. Mas as criaturas humanas apenas são criaturas. São filhos por criação. Mas a nova criatura, aquela que creu em Jesus, que nasceu porque creu em Jesus, essa é verdadeiramente filha de Deus. E por isso ela é guiada pelo Espírito Santo. Quer saber se alguém é filho de Deus? Veja se ele é guiado pelo Espírito Santo. Veja se ele vive separado do pecado. Veja se ele vive separado para Deus. Veja se ele anda segundo o Espírito e não segundo a carne. O verdadeiro Filho de Deus, ele creu em Jesus, nasceu de novo e foi adotado por Deus. É o que Paulo diz aqui. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É a adoção. Nós nos transformamos em filhos de Deus. Filhos adotados por Deus. Herdeiros de Deus. Os filhos por criação não herdam nada. São as simples criaturas, como costumam chamar os irmãos da congregação cristã no Brasil, né? Ele é criatura, né? Nesse sentido, porque ele não nasceu de novo, ele anda segundo a carne, ele não tem a herança do céu, mas nós não, nós nascemos de novo, somos filhos de Deus, fomos adotados por Deus, e por isso nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É por isso que nós vamos morar no céu. É por isso que a glória nos está reservada. É por isso que as bênçãos espirituais nos vêm. Isto é a herança de Deus. Os bens divinos sobre os quais nós temos direito na quantidade de filhos de Deus. Só que o Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito. O Filho de Deus, ele anda segundo o Espírito. O Filho de Deus não se inclina para a carne. O Filho de Deus vive separado do pecado e separado para Deus. E é interessante isso. Nós não somos separados apenas do pecado, mas nós somos separados para Deus. Nós somos consagrados a Deus. Nós somos separados para Deus. Aqueles objetos do templo, na lei, no tabernáculo, no templo,
eles eram separados para o serviço de Deus. Então, o altar, os espiritadores, a mesa dos pães da proposição, os vasos, eles eram separados para Deus. Eles não podiam ser usados para mais nada a não ser no serviço do templo. Por isso que eles eram consagrados. Quando algum bem era consagrado a Deus, ele não podia ser usado para nada a não ser para o serviço de Deus. Eu e você fomos comprados por Cristo para Deus. Nós temos que viver para Deus. É por isso que Paulo dizia: a vida que eu agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Nós agora somos separados para Deus. Não fazemos a nossa vontade, fazemos a vontade de Deus. Temos que viver para Deus. Essa é a santificação. Andar segundo o Espírito é ser consagrado. É estar à disposição de Deus. Viver para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Eu tenho que ter essa consciência. E é isso que Paulo está mostrando aí. Eu sou filho de Deus, eu tenho que obedecer ao Pai. O filho tem que honrar o Pai, obedecer-lhe. Eu sou filho de Deus, eu tenho que obedecer a Deus. E o Espírito Santo testifica comigo que eu sou filho de Deus. É por isso que nós temos a certeza da salvação. Se você não tem a certeza da salvação, se o Espírito Santo não fala no seu coração que você é filho de Deus, é porque você não está em comunhão com Ele, é porque você não está em Cristo Jesus. Isso não é presunção, porque nós dependemos de Deus para andar segundo o Espírito. Mas enquanto nós estamos trilhando, fazendo a vontade do Senhor, o Senhor vai testificando em nós, vai dando testemunho a nós que nós somos filhos de Deus. Nós temos que ser do Senhor e ser instrumentos da sua glória. E esta santificação nos coloca irrepreensíveis, sem censura diante de Deus. Tanto corpo quanto alma como espírito, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. É o que acontecia com Israel. Né? Israel também foi separado dos povos e separado para Deus. Lá em Levítico 20 e 26, diz o Senhor: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Veja bem, esse era o plano de Deus com Israel. Separou Israel dos povos. Para quê? Para ser dele. Lá em Êxodo 19, a proposta de Deus era essa para o povo de Israel. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E isso ocorre com a igreja também. Nós somos separados dos gentios, dos judeus. Nós somos separados para ser de Deus. Então não basta ser apenas separado do pecado. Eu sou propriedade de Deus, eu tenho que fazer o que Deus quer. Estar à disposição do Senhor, porque nós somos propriedade dele. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ainda Paulo escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito,
os quais pertencem a Deus. Nós fomos redimidos, resgatados. O Senhor nos comprou com o seu sangue. Por isso nós somos de Deus. Temos que fazer a vontade de Deus. Temos que estar separados para Deus. Somos vasos à disposição do Senhor. E só podemos servir a Ele. Assim como os vasos do templo só podiam ser usados no serviço de Deus, nós só podemos ser usados no serviço de Deus. Não há espaço na nossa vida para fazermos a nossa vontade ou para agradarmos a carne. Não. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo algo muito importante que nós devemos entender aqui na vida segundo o Espírito. É que quem é de Deus padece como Cristo padeceu, para ser glorificado como Cristo foi glorificado. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O fato de eu ser de Deus, de eu ser filho de Deus, de eu ser uma nova criatura, de eu estar andando segundo o Espírito, não me livra das aflições deste mundo. Mas essas aflições passam a ser vistas sob uma nova perspectiva. Eu estou andando para o céu, eu estou fazendo a vontade de Deus, Deus quer me levar para o céu, portanto, tudo que acontece nesta terra é para eu ir para o céu. Mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, eu sei que isto é para o meu bem, para eu ir para o céu. É o que Paulo diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O servo de Deus, o homem debaixo da graça, o homem regenerado, o homem separado do pecado, o homem separado para Deus, sofre neste mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Só que eu tenho um novo enfoque. Eu sei que eu estou em Cristo, portanto nenhuma condenação há para mim. Que eu estou indo para o céu. E, portanto, tudo que aconteça para mim aqui é para o meu bem, é para que eu me santifique, que eu cada vez mais me aproxime de Deus, que eu cada vez mais faça a vontade de Deus. E Paulo podia dizer isso, irmãos, porque quem mais do que ele sofreu? Lá em 2 Coríntios, nós vemos todos os sofrimentos que ele teve. Mas ele dizia que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O crente sabe que ele está indo para a glorificação. E tudo que acontecer nesta terra é para o nosso bem, é para que nós cheguemos à glorificação. E o Filho de Deus, irmãos, ele entra em harmonia com a criação. Porque a criação, diz Paulo, ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza que foi amaldiçoada pelo pecado espera a sua restauração, que só virá com a glorificação dos filhos de Deus. Então nós também gememos. Nós estamos aqui gemendo, sofrendo, mas nós estamos aguardando a glorificação. O salvo, a nova criatura, ela entra em harmonia com a natureza. Lembram que a natureza tinha harmonia com o homem antes do pecado. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada. Quebrou-se a harmonia que havia entre a natureza e o homem. Mas o salvo já tem esta harmonia. Porque assim como a natureza está gemendo agora, para aguardando a glorificação dos filhos de Deus, quando então no milênio ela será restaurada, o salvo também está sofrendo as aflições desta vida, aguardando a glorificação. Mas ele sabe que será glorificado. A natureza aguarda a glorificação para ser restaurada. E nós
suportamos as aflições porque sabemos que seremos glorificados. É o que Paulo diz. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de partos até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós esperamos a glória de Deus. Paulo já disse isso, uma das bênçãos da justificação é a esperança da glória de Deus. E por que nós esperamos a glória de Deus? Nós suportamos as aflições do tempo presente. Assim como Jesus, que suportou a cruz, desprezou a afronta, suportou as contradições dos pecadores, pelo gozo que lhe estava proposto. E ele foi glorificado. Nós também temos que suportar este mundo, suportar as aflições, sabendo que tudo o que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. É o que nós vemos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Toda adversidade, toda luta, todo infortúnio que nós teremos nesta vida é para o nosso bem, porque Deus está nos ajudando a ir para a glorificação, a alcançar a glória. E quem está em Cristo nenhuma condenação tem. Por isso, tudo que aconteça na nossa vida não pode nos abalar, porque tudo isso contribui para que eu chegue à glorificação, para que eu chegue à salvação, para que eu vá habitar nos céus. O Filho de Deus tem esta visão. É por isso que Jó, chaguento, caluniado, depauperado, ele pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E ainda na minha carne eu verei a Deus. Ele tinha a esperança da glória de Deus, mesmo numa situação tão tétrica, tão terrível, tão adversa. Ele continuava com a esperança da glória de Deus, porque ele era um homem que andava segundo o Espírito. Um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por maiores agruras que tenhamos nesta vida, irmãos, nós estamos caminhando para o céu. E o Senhor nos sustenta. O Espírito Santo nos guia, nos ensina, nos dirige. E tudo que Ele permite que aconteça é porque isto tudo nos levará à glória de Deus. E tanto é assim que o apóstolo Paulo diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, esta unidade que existe em quem está em Cristo Jesus é tão gloriosa que quando nós vamos orar, o Espírito Santo, que é aquele que está ao nosso lado, que é aquele que foi chamado ao nosso lado, ele ora conosco. E ele aperfeiçoa a nossa oração. Porque nós somos imperfeitos. Estamos unidos com Cristo, somos santificados, mas somos imperfeitos. Tanto é assim que a Bíblia diz que o Senhor dá à igreja os dons ministeriais porque Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. É por isso que nós dependemos do Espírito Santo na nossa andada, no nosso andar segundo o Espírito. Porque nós somos dependentes de Deus, somos imperfeitos. E a nossa oração ela é imperfeita. Mas o Espírito Santo ora conosco. E ele aperfeiçoa a nossa oração. Com os seus gemidos inexprimíveis, ele leva a nossa oração à presença de Cristo.
E a nossa oração chega à presença de Deus perfeita. Porque Ele ajuda nas nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos pobres e necessitados. Mas Ele cuida de nós. Não é? É o que o salmista, Davi, no mesmo Salmo 40 que ele fala da santificação posicional, ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo 40, versículo 17. Olha o cuidado de Deus. Até a nossa oração, que é um meio de santificação. Porque quando nós nos separamos, a santificação progressiva, andar segundo o Espírito, nós dependemos de Deus. E por isso nós temos que meditar na palavra, porque a palavra santifica. Nós temos que ter uma vida de oração, porque a oração santifica, reforçando a oração com o jejum, porque nós mortificamos o corpo, mortificamos a carne no jejum. Mas Ele ora conosco, porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E mais, o Espírito Santo ora conosco aqui. E a nossa oração é aperfeiçoada pelo Espírito Santo. Mas, além disso, nós temos a intercessão do Filho. Porque Jesus intercede por nós. Está lá em Isaías 53, 12. E diz aqui o texto: e aquele que examina os corações é Jesus esse. Sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Como é que nós sabemos que é Jesus aqui? Porque lá em João, no capítulo 2, está escrito o seguinte, no versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então é este que examina os corações é o Senhor Jesus. E ele sabe qual é a intenção do Espírito, quando o Espírito, com gemidos inexprimíveis, ele aperfeiçoa a nossa oração. E por que os gemidos são inexprimíveis? Porque estão além da nossa capacidade. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Nós fazemos os nossos pedidos, nós oramos, e o Espírito Santo, que entende muito mais do que nós, ele aperfeiçoa a nossa oração de forma que nós não compreendemos ou entendemos e leva a Cristo. E Cristo, que sabe qual é a intenção do Espírito, porque eles são Deus, ele intercede por nós ao Pai. Então, irmão, tenha confiança em Deus. Essa situação difícil que você está a passar, as aflições deste mundo, ore a Deus. A sua oração será aperfeiçoada pelo Espírito que está ao nosso lado. E nós teremos a intercessão de Jesus. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E com relação a que quer dizer este decreto, nós vamos ter um apêndice, que será publicado na próxima lição, onde nós vamos explicar esta questão do decreto de Deus, que é a questão tormentosa do livre-arbítrio, da soberania divina, que Paulo vai tratar com relação a Israel, do capítulo 9 em diante. Irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, Deus quer nos encher da sua glória. Assim como encheu o tabernáculo da glória de Deus no dia da sua inauguração, está lá em Êxodo 40, 34, 35, assim como encheu o templo de Salomão, que Salomão construiu, como ele encheu a glória, está lá no livro de no segundo livro das Crônicas e no segundo livro dos Reis. Ele quer nos encher da sua glória, porque nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Mas saiba disso. Busque a presença de Deus. E não duvide.
Não duvide. A santificação, irmãos, ela é um revestimento da plenitude de Cristo. É o nosso crescimento. Quando nós andamos segundo o Espírito, nós vamos crescendo espiritualmente. É por isso que nós estamos separados para Deus. Temos que nos aproximar cada vez mais de Deus. A vida espiritual é como a vida material. Nós nascemos de novo, nós temos que crescer. Nós temos que crescer. E nós vamos crescer andando segundo o Espírito. Orando, jejuando, meditando na palavra, deixando a glória de Deus encher, fazendo a vontade de Deus, nós estaremos crescendo a cada dia. E por isso, Paulo termina este capítulo com um cântico de vitória. Ele diz assim, olha, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo, ao ter tido essa revelação, ele tem uma explosão de alegria num canto. E ele diz assim, irmãos, vejam bem, nós estamos caminhando para o céu. Temos que ser separados para Deus, separados do pecado. O que não quer dizer separado das pessoas. Nós colocamos aí no nosso esboço. Não é separado das pessoas. Porque se nós temos que dar fruto, se nós temos que glorificar o nome de Deus em nós, é porque nós temos que testificar. E nós lemos lá, em João 17, Jesus diz, para que sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, ser santificado, viver em santificação, não é ficar livre do convívio social. Não. Tem muita gente que vive igual monge tibetano. Acha que para viver em santificação tem que se separar dos homens. Não, nós temos que se separar do pecado e nos separar para Deus. Mas estar entre os homens, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Para que o mundo creia que Jesus foi enviado, para que o mundo creia em Jesus, nós precisamos andar segundo o Espírito, produzindo os frutos de justiça. Mas Paulo diz que, como nós estamos em Cristo, não há nenhuma condenação. E como nós andamos segundo o Espírito, como o Espírito nos guia, como o Espírito ora conosco, como Jesus intercede por nós, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ninguém pode nos condenar. O diabo acusa, mas sem base. Dia e noite ele nos acusa, diz Apocalipse 12, mas não tem base sua acusação, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. E então, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não tem tribulação, angústia, fome, peste, altura, profundidade, comprimento, principados, potestades, anjos. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique certo, meu irmão, que se você mantiver a carne crucificada, se você se deixar dirigir pelo Espírito Santo, nada neste mundo te separará de Cristo. Nada deste mundo te separará de Deus. A sua salvação está garantida se você andar segundo o Espírito, se você fizer a vontade de Deus, se você estiver em Cristo Jesus. Em todas as coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus nos amou, Jesus nos salvou, morreu por nós, nos fez nascer de novo. Nós somos tornados filhos dele. Agora precisamos andar segundo o Espírito, fazer a vontade de Deus, dar frutos de justiça. E nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus. E ao final, glorificados no arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o Senhor. Amém.